A palavra de Deus nos diz, nesse texto de Hebreus, no capítulo 1, está escrito assim, a tradução da NVI. No passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou também é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: você é meu filho, e hoje o gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será o meu filho? Ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos como os ventos, e os seus servos como fogo flamejante. Contudo, a respeito do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Até aqui, você pode dizer amém? Ore ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que esta palavra venha falar a nossa mente, falar ao nosso coração. Que o Senhor derrame sobre nós graça, sabedoria, conhecimento e poder para recebermos a Tua palavra. Pai, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer nesta noite, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, também cada pessoa que vai assistir esta pregação pelo nosso canal, que o Senhor abençoe também, que Ele receba da Tua graça e da Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de iniciar a ministração, lembrar a vocês que nós estamos numa série de ministrações sobre a família, que encerrou na quarta-feira. Então toda quarta tem estudo bíblico. Você que não está vindo, esforce para estar aqui, para receber da palavra de Deus. É um tempo da gente trocar ideias e da gente ser ministrado. Lembrar também uma outra informação importante: no próximo domingo, às 9 horas, nós teremos reunião para toda a equipe de louvor, tá bom? Então toda a equipe de louvor esteja preparada para o próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui no templo, reunião. Bom, hoje eu quero liberar esta palavra ao seu coração, e o meu título para esta noite é: o sonho do coração de Deus. Diga comigo: o sonho do coração de Deus. Aí talvez você esteja se perguntando: pastor, Deus sonha? Deus sabe de todas as coisas, mas pode ser o propósito do coração de Deus, ou a ideia máxima do coração de Deus, ou aquilo que Deus mais almeja, aquilo que Deus mais quer. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre aquela coisa pela qual o coração de Deus está pulsando. Ele está buscando isso. Se ele encontrar isso, ele fará coisas extraordinárias. Eu estava meditando na palavra de Deus e eu achei muito interessante quando o Espírito Santo falou ao meu coração sobre esse texto, porque é um livro riquíssimo. E eu estava pensando como
receber de Deus bênçãos grandes, mas é impossível, irmãos, recebermos bênçãos grandes de Deus se nós não sonharmos o que está no coração de Deus, se nós não prescrutarmos o que está no coração de Deus. E nós temos sonhos grandes. Quantos aqui têm sonhos grandes? Aquele que ainda não tem um sonho grande, em nome de Jesus, comece a pensar num sonho grande. Porque se o seu sonho for um sonho pequeno, infelizmente você vai receber pequeno. Você não pode receber nada maior do que o seu sonho. O seu sonho é o limitador. Então eu recomendo, pense grande para receber coisas grandes. Se você pensar pequeno, vai receber coisas pequenas. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é sobre a natureza do Filho de Deus. Está no versículo de número 1. E eu acho interessante que o texto começa exatamente com isso. No passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Gostaria que ficasse nesse último versículo, para você pensar. Nós precisamos ter uma noção clara de quem é o Filho. A Bíblia diz que aos antepassados, eles foram exortados pelos profetas. Não é que não exista ministério profético nesses dias, porque quando você lê Efésios capítulo 4, dos versículos 11, diz que há ali os 5 ministérios, né? Profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Então os 5 ministérios estão ali. No Novo Testamento há profetas atuando, mas o ministério profético tradicional, o ministério profético do Antigo Testamento, foi por onde Deus mais falou com os antepassados, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, né? Usando Samuel, por exemplo. Deus usou muito Samuel para falar com Davi. E o ministério profético foi o que Deus mais usou para falar com os antepassados. Agora, nós somos a geração dos últimos dias. Diga comigo, últimos dias. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, últimos dias. Nós somos a geração dos últimos dias, irmãos. É o que a gente tem que pensar. Se somos a geração dos últimos dias, nossas lâmpadas precisam estar acesas, porque somos a geração dos últimos dias. Somos a última das gerações. E a geração dos últimos dias, ele diz que Deus falou de uma outra maneira. Deus nos falou através do Filho. Quando você vê o início do ministério apostólico, o início da caminhada da igreja, você vê que Judas se enforca, e você vê que os apóstolos querem escolher o substituto de Judas, e eles lançam sorte ali para saber quem que era o escolhido, mas só aparece ali, não aparece em mais nenhuma parte do Novo Testamento. Você sabe por quê? Porque eles perceberam que não precisavam mais lançar sorte, porque agora o tempo de lançar sorte havia acabado. Agora havia inaugurado uma nova era, e nessa nova era, quem dava a ordem era o Filho de Deus. O Filho é quem dá a ordem nesses últimos dias. Nós a recebemos do Filho, diretamente do Filho. E talvez você pergunte, pastor, como é que eu posso receber diretamente assim do Filho? O Filho de Deus, ele está acessível a você, porque nós somos uma geração sacerdotal. Antes, o ministério profético era apenas para algumas pessoas. O ministério sacerdotal era apenas para algumas pessoas. A noção de rei era apenas para algumas pessoas. Mas na presente era,
todos nós somos geração sacerdotal, somos uma geração profética e pertencemos a um reino, do qual existe um rei, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Nós pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele fala conosco, somos seus filhos, somos do seu reino, pertencemos ao seu reino, estamos debaixo do seu governo. Na verdade, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo governo que possa se nomear, não apenas nesta era, mas ainda nas eras que há de vir. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, e assentado com Cristo nos lugares celestiais, nos últimos dias, Deus nos falou através do Filho. E aí talvez você esteja se perguntando: quem é o Filho, pastor? O Filho é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E Ele é alguém tão forte, tão poderoso, que foi por meio dele que Deus criou o universo. Eu não estou falando da terra, eu não estou falando do mar, eu estou falando do universo. Não sei se a sua mente consegue captar, mas os planetas, as centenas, os milhares de planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, os milhões de estrelas. Diz que para cada 100 milhões de estrelas existem outros tantos milhões que nós não sabemos. Pois bem, esse universo está sustentado nas mãos do Filho, do nosso Jesus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é Ele que fala conosco, e é Ele que nos revela. Você conhece a natureza do Filho de Deus? Você está conectado com a natureza do Filho de Deus? Então você vai receber diretamente dele. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que nós possamos viver no reino. Na verdade, nós já estamos no reino. O reino de Deus não vai começar, já começou. Nós já estamos no reino, já desfrutamos da paz do reino, já desfrutamos da alegria do reino, já desfrutamos das riquezas do reino, já desfrutamos dos milagres do reino. Quando o reino de Deus vem, o poder de Deus também opera, porque o reino de Deus é um reino de poder, ele sustenta todo o universo. No versículo de número 3, há algo que eu quero pensar com você. Ele diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Eu gostei muito dessa outra frase. É a expressão exata do seu ser. Quem é o Filho? O esplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele reflete a glória de Deus. Ele manifesta a glória de Deus. Mas ele é a expressão exata do seu ser. Quando você estuda a pessoa de Jesus, você vai ver o que é Deus na terra. Um homem manso, um homem humilde de coração, mas um homem poderoso. Poderoso. Um homem com uma palavra poderosa. É interessante que a frase aqui diz assim: todas as coisas são sustentadas por sua palavra poderosa. Eu gosto muito de assistir o Mundo Natural. E eu estava assistindo um documentário no Mundo Natural falando do genoma humano. E eles compararam o genoma humano com o DNA de uma árvore, o carvalho. É um documentário longo e eles foram discorrendo sobre as várias etapas do genoma, tanto do humano quanto do carvalho. E em determinado momento chega uma hora que os cientistas não sabem mais decifrar o que tem dali para cima. E apareceu então no documentário a seguinte descrição: daqui para cima nós não conseguimos entender mais o que tem. A única coisa que a gente vê são letras. Eu não sei se você conseguiu entender. Esse texto fala exatamente isso. Ele diz: olha,
todas as coisas são sustentadas por sua palavra poderosa. Chega um ponto que sai do governo humano, seja um ponto que sai do controle humano, e o cientista consegue ir até determinado ponto, mas chega um ponto daí para lá que só existe uma coisa: palavra poderosa. E é isso que sustenta o universo. Quando os homens foram à lua, tiraram aquela foto lá da Terra, né? Você vê a Terra está lá no universo. Aí você fala: está sustentado em quê? Hoje você sabe em que está sustentado. Está sustentado na palavra daquele que criou o universo, criou todas as coisas, criou você, te deu filhos, te deu casa, te deu família, tá? Você está sustentado nas mãos daquele que criou o universo. É a expressão exata. Esse é o sonho de Deus. Deus colocou todas as coisas no Filho, e Deus nos deu o Filho, irmãos. Ele nos deu o Filho para morrer em nosso lugar, e Ele morreu em nosso lugar, para que nós nos tornássemos família de Deus. Qual é o sonho de Deus, pastor? O sonho de Deus é uma família com muitos filhos. Mas não é filho gerado da carne, é filho gerado do Espírito. Aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Talvez você diga: pastor, mas e essa questão de que a palavra sustenta tudo, sustenta absolutamente tudo. Eu poderia pregar horas e horas sobre isso, mas eu vou dar apenas alguns textos. Em Mateus no capítulo 8, dos versículos 2 e 3, um leproso veio a Jesus. E o leproso chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Jesus disse: eu quero, seja curado. Ele ficou curado imediatamente. Quando Jesus libera uma palavra dizendo eu quero, o milagre acontece instantaneamente. Por quê? É uma palavra poderosa, viva, que libera a vida. Libera a vida. Em Mateus no capítulo 14, dos versículos 29, especialmente versículo 29, 28 e 29, Jesus está andando sobre as águas. E Pedro, desafia Jesus, dizendo: Senhor, se és tu mesmo que está andando sobre as águas, me chama para ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse apenas uma palavra para Pedro: vem. O texto diz que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Uma única palavra dele é uma palavra que libera poder, libera vida, que o sobrenatural acontece. O que ele fala acontece, é sustentado por sua palavra poderosa, palavra que é vida. Mas eu ainda separei um outro texto em Marcos no capítulo 5, dos versículos 7 e 8. Nós conhecemos lá a história do Gadareno. Qual é a história do Gadareno? Era aquele homem que vivia nos sepulcros, era aquele homem que era acorrentado por correntes, era aquele homem que a sociedade não podia resolver o seu problema, era aquele homem que a sociedade não tinha mais resposta para ele. E Jesus atravessou o lago e chegou do outro lado, na terra de Gadara. E quando Jesus chega lá, ele vem correndo e se lança aos pés de Jesus, e ele diz: Senhor, viesse me destruir do templo, porque Jesus havia liberado uma palavra: sai deste homem, demônios. E os demônios caíram aos pés de Jesus e suplicaram a Jesus para não mandá-los embora, e pediu a Jesus que permitisse entrar nos porcos. Jesus permitiu. O homem ficou completamente liberto, porque Jesus deu uma ordem: sai demônios. Mais de 6.000 demônios, porque Jesus perguntou: quem é que está aí? Ele disse: somos uma legião. Mais de 6.000 demônios numa pessoa. Uma única palavra de Jesus sai e o homem fica completamente curado. Palavra poderosa. Eu gostaria muito que você recebesse isso da parte de Deus, porque esse é a chave do milagre. Mas eu quero meditar com você no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. E esse versículo 12 eu quero pensar com você, nele com você calmamente. Pois a palavra de Deus é viva e ela faz acontecer. E ela é tão eficaz porque ela é muito afiada, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e as juntas e é apta para julgar o quê? Meu Deus. Quer dizer que ela é capaz de entrar dentro das suas juntas? Sim. Ela é capaz de entrar dentro da sua medula óssea? Sim.
Ela é capaz de julgar aquilo que você está pensando. Quantos milhões de pensamentos, porque o pensamento é virtual, é milhões de pensamentos. Aí ele diz, Deus é capaz, através da sua palavra, de julgar cada pensamento. E Ele sabe discernir a intenção do coração. Muitas vezes você fala uma coisa, mas você não está querendo aquela coisa. Pois bem, se você estiver diante de Deus, Deus sabe qual é a intenção. Por isso que algumas pessoas ontem me perguntaram assim, pastor, você não vai mandar o relatório o roteiro de oração? Eu disse, não, siga o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, você vai orar, o Espírito Santo vai captar a intenção do coração. Ele procura a intenção do coração. Você veio aqui nesta noite e você está aqui, e o Espírito Santo está buscando a intenção do seu coração. O que ele está buscando? A intenção do seu coração. Talvez você não está nem conseguindo adorar, mas você veio a si mesmo. Saiba que o Espírito Santo está captando a intenção do seu coração. Ele é capaz de julgar a intenção do coração, é capaz de julgar os pensamentos. Ela é capaz de entrar poderosamente, infinitamente, mais profundamente do que qualquer coisa. Mas eu quero avançar com você um pouco mais sobre esse assunto. No livro de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 5, é uma história interessante. É a história daqueles pescadores que pescaram a noite toda e não apanharam nada. A vida estava ruim para eles. Eles lançaram as redes e as redes vinham cheias de algas. Eu não sei se você já viu o pescador lançar a rede e a rede vinha cheia de alga. Há poucos dias eu vi um pescador lançar a rede. Irmãos, ele pegou tanta alga que se ele vendesse as algas, mas ele passou horas lá tentando tirar a alga. Eu estou de cá olhando. Falei, coitado, está sofrendo muito. Dei vontade de orar por ele, de tanta alga que vinha. Os pescadores experientes, Pedro, Tiago e João, estavam passando por esse dia. Foi do mar pescar, não pegavam nada. De manhã cedo Jesus apareceu e disse, chega o barquinho para cá, e aproximou o barquinho. E depois que Jesus pregou a palavra e abençoou o povo, Jesus disse, Pedro, vai ao mar profundo, lança as redes à direita do barco. Ele disse, Senhor, somos pescadores experientes, conhecemos o mar, hoje não tem peixe, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando ele lançou, ele não podia mais puxar, porque estava cheia de peixes. Que eu quero que você entenda que Deus sustenta todas as coisas por causa da sua palavra. O centurião, não vou mencionar o texto, o centurião disse assim, Senhor, meu criado está em casa quase à morte, mas eu não sou digno que entre no meu teto. Diz apenas uma palavra, meu criado vai ficar curado. A mulher cananeia disse, Senhor, minha filha está moribunda. E Jesus disse, não é lícito pegar os pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher que foi testada na sua humildade, ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse, mulher, grande é a sua fé, vai e seja feito conforme você crê. E a Bíblia diz que a filha dela foi liberta na hora. O que eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda que todas as coisas são sustentadas pela palavra. Pastor, e como é que funciona com a gente? É aqui que mora a chave. É aqui que mora a chave. O Elias, o profeta, descobriu esse segredo. E ele liberava palavras. E ele sustentava a palavra no mundo espiritual. E nada podia acontecer enquanto ele não mudasse a palavra. Você sabia disso? Detalhe, é que esse poder está em nós, mas nós não o percebemos. Nós não estamos familiarizados com ele. Eu vou contar para vocês uma história trágica. Eu nunca contei. Nós estávamos para mudar de um apartamento e perto de nós havia um homem que estava reformando o apartamento para alugar. Então eu o procurei e eu disse para ele, olha, a gente vai mudar daqui a um tempo, eu gostaria de alugar o seu apartamento. Ele disse, perfeitamente, o apartamento está sendo reformado para alugar mesmo, podemos fazer um pré-contrato, depois que o contrato ou terminar a reforma, o senhor muda. Já estava tudo acordado, preço, valor, tudo certinho.
Por alguma razão, houve alguma interferência da esposa dele no negócio, e quando chegou no dia de alugar o apartamento, ele disse para mim: não vou mais alugar o apartamento para o senhor. Eu fiquei muito magoado, e eu estabeleci no mundo espiritual que ele não alugaria o apartamento. E aí eu aluguei outro apartamento, e ele ficou com um apartamento parado. Falei: não vai alugar o apartamento enquanto não me ligar. E eu sustentei no mundo espiritual, é uma experiência. E ele ficou com o apartamento para alugar por 6 meses. Eu já tinha mudado, já estava em outro lugar, já estava tudo resolvido. Depois de 6 meses, um dia ele me ligou e ele disse: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não aluguei o apartamento para o senhor, eu quebrei minha palavra com o senhor, tem 6 meses que o apartamento está fechado, eu não consigo alugar o apartamento. Eu disse: agora você pode alugar o apartamento, porque eu estou te liberando para alugar o apartamento. O que eu quero que você entenda, que a sua palavra tem poder no mundo espiritual, porque essa é a natureza de Deus que está operando em você. Pastor, por que o senhor fez isso? Eu fiz isso para testar o meu nível de intimidade e de relação com Deus e de trato com as coisas espirituais. E eu liberei ele para alugar o apartamento, e ele alugou o apartamento imediatamente. Eu fiz um negócio com o banco, e o banco enfiou aquela quantidade de juros que você já sabe dos financiamentos. Eu olhei para a quantidade de juros e eu disse para o moço: eu não tenho condição de pagar isso, o que você está cobrando de mim é injusto. Eu disse: olha, eu estou estabelecendo hoje, por causa da sua injustiça, seu banco vai falir. 2 anos e meio depois o banco faliu. Chamava Pan-Americano. Faliu 2 anos e meio depois. Sua palavra tem poder. Agora você precisa usar com responsabilidade. Se não houver injustiça no negócio, você não pode usar, porque a Bíblia diz que a maldição só pode estabelecer onde há causa. Se não houver causa, então não adianta liberar, porque Deus não vai cumprir. Elias sabia disso. Elias estabeleceu, por causa da injustiça na terra de Israel, por causa dos altares de idolatria, por causa daquilo que Deus odiava em Israel, Elias estabeleceu: não vai chover durante 3 anos, 6 meses, e sustentou, e não choveu. E Tiago diz que nós somos da mesma geração de Elias. Inclusive Tiago diz que nós somos iguais a Elias, que Elias era igual a nós. Tinha um monte de falha, tinha um monte de problema, tinha um monte de dificuldade, tinha problema com identidade, tinha problema com solidão, tinha problema com medo. E a Bíblia diz que Elias, orando, pediu a Deus que não chovesse, e durante 3 anos, 6 meses não choveu. Eu preciso que você entenda isso. Se você entender que a natureza de Deus está em você, e que você e Deus é um, então você pode estabelecer coisas. Agora você só pode estabelecer segundo o princípio da reta justiça, porque nós não nos movemos na injustiça. Então nós temos que ter muito cuidado com palavras que liberamos. Muito cuidado. Quando alguém passa por mim na estrada e joga o carro em cima de mim, ou quase bate em mim, eu falo: Senhor te abençoe. Porque você não pode liberar outra palavra. Se você liberar outra palavra, você pode acabar causando algum problema. Eu sei o peso que a minha palavra tem, e por isso eu sempre oro para que as palavras erradas não saiam da minha boca. Eu quero liberar palavras corretas, para construir, para edificar, para sarar, para salvar. Jesus funcionava assim. Ele liberava uma palavra e as coisas aconteciam. E nós estamos na natureza de Deus, e eu vou te mostrar isso nesse texto. Eu estou avançando com você, e eu quero te mostrar isso nesse texto, que nós estamos na natureza de Deus, e a natureza de Deus está em nós. E esse é o sonho do coração de Deus, que a gente funcione nessa nova natureza, que a gente esteja cheio dessa nova natureza. Vá para o versículo de número 7. No versículo de número 7 é uma coisa interessante. Esse é o meu segundo ponto. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos como os ventos, e dos seus servos como um fogo flamejante. Diga comigo assim: fogo. Diga: fogo. A Bíblia diz que o sonho do coração de Deus é esse. Na verdade, quando Deus veio fazer aliança com Abraão, a palavra de Deus nos diz que Abraão matou um animal e dividiu em partes, e o próprio Deus veio como um fogo flamejante, passou entre as partes, fazendo aliança com Abraão. Nós somos da descendência de Abraão,
e nós herdamos essa mesma natureza de Deus, e Deus espera que essa natureza seja como um fogo flamejante. Agora é interessante que antes de falar do fogo, o escritor aos Hebreus diz que Deus faz dos seus anjos como vento. E é interessante como o vento funciona, não é verdade? Porque você não vê o vento, mas você sente a ausência dele ou sente a presença dele. Você não vê ele, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas quando ele não vem, você sente que ele não veio, e quando ele vem, você sabe que ele veio. E Deus disse que os anjos funcionam assim. Os anjos são como o vento. Você não está vendo, mas os anjos já entraram aqui neste lugar nesta noite, já operaram neste lugar e você nem viu, porque é como o vento. E Deus espera que o nosso caminhar com Ele também seja assim. Mas esse texto tem uma segunda parte que diz que Deus faz com que os seus ministros sejam um clarão reluzente, ou como um fogo flamejante, como um fogo que seja aceso. O que Deus espera? Deus espera que a nossa chama esteja queimando por dentro. Queimando por dentro, aceso. Pastor, qual é o papel do fogo? O papel do fogo é aquecer, o papel do fogo é limpar, o papel do fogo é purificar, o papel do fogo é santificar. E nós precisamos de santificar, de aquecer o nosso coração com a presença de Deus e de nos mover na presença de Deus, porque Deus faz com que os seus anjos sejam como o vento, ou seja, você não vê, mas você percebe quando ele está ou quando ele não está. E é assim o servo de Deus, ele é como também chamado de o sal. Você nunca observou as pessoas depois de uma refeição dizer, mas que sal gostoso. Só que se tiver sal demais, a comida fica ruim, e se tiver sal de menos, a comida também fica ruim. Mas ninguém nunca elogia o sal. O sal nunca recebe elogio. Só que se ele não estiver lá, estraga tudo. O que eu quero dizer? Que o reino de Deus tem que estar dentro de você. Se ele não tiver, estraga tudo. A natureza de Deus tem que estar operando dentro de você. Senão estraga tudo, senão apodrece tudo. E nós precisamos nos mover nessa natureza de Deus. E essa natureza de Deus é como um fogo flamejante. Deus diz que Ele faz dos seus ministros, a Almeida Revista e Atualizada chama de ministros, a NVI diz que é servos. Eu acredito que a palavra servos é melhor. Todo servo entende que ele vem na igreja para ministrar o Senhor. Tem pessoas que dizem assim, eu vou na igreja hoje assistir o culto. Não vem assistir o culto, pelo amor de Deus. Você veio na igreja para ministrar o Senhor, porque você é um servo. Você veio na igreja porque você é como um clarão reluzente. Você veio na igreja porque você é um fogo flamejante. Pastor, mas eu tenho que dar uma rodopiada? Não, filho, é uma chama que arde por dentro. Por dentro. Mas santifica, purifica, consola, transforma, liberta. Se você não vier, a coisa não acontece. Mas quando você vem, a coisa acontece. E a glória não é sua, a glória é dele. Porque você é apenas um servo. O servo nunca traz a glória para si mesmo. Ele sempre dá a glória àquele que criou o universo, aquele que é digno de todas as coisas. E para finalizar, eu quero dizer para você que nós precisamos pensar dia após dia se nós somos esse fogo flamejante, se nós estamos acesos ou se a gente está apagado. Agora, os próximos versículos vai dizer se a gente está aceso ou se a gente está apagado. Eu quero caminhar com você, eu estou no versículo 7, versículo 8. Contudo, a respeito do Filho, ele diz, o teu trono subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Cetro é o bastão da autoridade. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso
Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Pastor, o que é que eu faço para a chama ficar acesa? Para mim ser um clarão reluzente, um fogo flamejante. Você precisa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não tem como você ser servo de Deus e não odiar o que Deus odeia. Você precisa odiar o que Deus odeia. O que Deus odeia? Deus odeia a iniquidade. O que está lá fora, o carnaval, aquilo ali é coisa que Deus odeia. Iniquidade. O pai bebia, o filho bebe, o neto bebe. Iniquidade. Pecados acumulados de geração em geração. Uma geração pecadora aborrece a Deus. Deus espera que eu e você sejamos aquele que vai quebrar as correntes da iniquidade na nossa família. Que a corrente da iniquidade vai chegar e em nós ela vai ser quebrada, parada, e não vai perpetuar nas gerações seguintes, porque nós somos um clarão reluzente, um fogo flamejante, aceso por Deus. Pastor, o que eu faço? Eu amo a justiça e eu odeio a iniquidade. Onde tem pecado, eu tenho ódio por essas coisas. Tem pornografia, tem indecência, tem imoralidade. Deus odeia essas coisas, então eu não posso fazer essas coisas, porque Deus odeia essas coisas. Aquilo que Deus odeia, então eu também odeio. Pastor, mas o cristão não pode ter ódio no coração, pastor. Irmão, você não pode ter ódio no coração pelas pessoas, mas ódio no coração pelo pecado pode e deve, porque Deus odeia a iniquidade. Esse pecado repetido de geração em geração. Seu avô era alcoólatra, seu pai é alcoólatra. Em nome de Jesus, você não será alcoólatra. Sua geração não será alcoólatra, porque você vai quebrar a iniquidade da sua geração. Que Deus vai acender uma chama, vai acender um fogo dentro de você para quebrar essa cadeia de iniquidade. Deus está te chamando para quebrar isso, meu irmão. Deus está te chamando para se posicionar como tocha na mão de Deus, fogo aceso pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Toda frieza vai embora deste lugar. Toda frieza vai embora deste lugar. Acende, Senhor, a chama de novo. Na sua geração não tem pessoas irritadas. Em nome de Jesus, você vai quebrar isso. Você será pacífico, moderado, tratável, cheio de habilidade, por causa do Espírito de Deus que está sobre você. Na sua geração tem pessoas rancorosas, que vivem amargurada. Você vai quebrar isso pelo fogo de Deus aceso na sua vida. Vai quebrar isso. Na sua geração tem pessoas com depressão, um monte de outras coisas, vive cabisbaixo, derrotado. Isso não é para você, meu irmão, não é para você. Sabe o que é que Deus tem para você? Deus tem para você o óleo da alegria do Espírito Santo, porque você ama a justiça e você odeia a iniquidade. Deus vai te ungir com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Diga comigo, mais do que a minha geração. Mais do que a minha geração. Diga, muito mais do que os meus companheiros. O que aconteceu com Jesus, pastor? Jesus foi ungido com óleo de alegria. Óleo de alegria, irmãos, é uma alegria que não vem de você mesmo, que não vem das coisas, que não vem do que você tem. É uma alegria que brota por obra do Espírito Santo dentro de você. Você pode estar passando a prova que for, mas você não vai se dar o luxo de viver cabisbaixo. Ao contrário, você vai andar com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Oh!
Oh, aleluia, aleluia. Com o rosto descoberto, refletindo a glória de Cristo. E você diz: pastor, de onde é que vem os recursos? É a unção da alegria. Por quê? Porque eu amo a justiça. A justiça é obra da graça. Eu acessei o portal da justiça, porque a graça de Deus veio sobre mim, porque eu fui lavado pela graça. Então eu entrei pela porta da justiça, e eu amo a justiça, porque com ela eu acesso o trono de Deus. Eu vivo na terra, mas a minha mente é celestial. Meus pés estão tocando na terra, mas a minha mente é celestial. Minha mente é celestial. Eu ando como anda o meu Senhor, amando a justiça e odiando a iniquidade. E aí o que é que Deus tem para você, pastor? O óleo de alegria. Tudo pode estar ruim, pode estar sem dinheiro no bolso, pode passar pelos mais terríveis dos problemas, mas você sabe que não pode se dar o luxo de viver cabisbaixo, derrotado, tristonho, enfraquecido, porque você já quebrou com esse estigma do inferno na sua geração e foi marcado pela unção do Espírito, marcado por Deus, para viver sob o selo do Espírito Santo. Esse é o sonho de Deus para você. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Alegria é viver na presença de Deus. Alegria é celebrar ao Senhor. Alegria é amar a Deus. Alegria é viver uma vida sem pecado. Oh. Alegria é sentar à mesa do rei, participar do seu banquete. Oh. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Deus quer te ungir mais do que os seus companheiros. Deus quer te ungir mais do que a sua amiga. Você precisa estar com a mente aberta para receber a unção de Deus para você. Mas fulano é tão crente e não recebeu. Fulano de tal hora não recebeu. Não importa, Deus tem uma unção para derramar sobre você. Se você quiser, você vai receber. Você ama a justiça? Você entrou pela porta da graça? Você acessou o portão da graça de Deus por causa da justiça de Deus? Então é para você.